Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria muito grande voltar aqui ao Allan Kardec, especialmente pelo carinho da Norma, hoje trazido aqui pelo carinho da Mara, muito obrigado. E previamente nós havíamos conversado qual seria o tema de nosso estudo. Lá em Minas a gente tem isso. Eu sou jovem de mocidade espírita do início da década de 80 e a gente nem falava palestra. O que a gente falava é o seguinte: nós vamos fazer um estudo sobre o tema, né? E o tema da noite de hoje é a interseção dos planos espirituais com a Terra. Embora nós espíritas tenhamos muito contato com a literatura de além-túmulo, não é? A literatura dos espíritos, que nos vem falar sobre a vida no mundo espiritual, nós conhecemos, sem dúvida nenhuma, a questão do Livro dos Espíritos, que nos esclarece que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos supor, e que de ordinário são eles que nos dirigem. Então isso é um tema extremamente importante para a nossa compreensão da vida, porque a vida não se restringe a essa interseção reencarnatória entre o nosso nascimento e a nossa desencarnação. A vida é algo muito mais amplo, que vai naturalmente nos levar para além do corpo. Interessante que Chico Xavier, quando estava já no final da sua existência última na Terra, quase carregado, ele ia no centro, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, quase carregado, e um dos companheiros nossos conseguiu filmar um dia que ele chegava para a tarefa no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Carregado mesmo. Ele não conseguia andar, então amigos e companheiros lá da cidade o carregavam até sentá-lo na cadeira de tarefas. E ele dava Deusinho assistência, porque vocês vão de imaginar a quantidade de gente que ficava ali esperando o Chico chegar, não é? E ele disse uma frase que eu acho emblemática. Ele se despedia do povo e dizia assim: eu estou no fim do corpo. Qualquer um de nós ia dizer: eu estou no fim da vida, não é? Não, Chico disse: eu estou no fim do corpo. Por quê? Porque a vida continua e nós, naturalmente, vamos nos transportar de plano a um plano existencial seguinte ao fim do corpo terrestre, continuando naturalmente com todas as nossas conquistas e com todas as nossas imperfeições. Isso, de certa forma, é perturbador, não é? Por isso que tanta gente tem medo da morte, tanta gente receia a passagem para a vida espiritual, porque não há mistério, não há milagre no sentido evolutivo. Nós vamos invariavelmente nos defrontar conosco mesmos. E é por isso que nós nos apavoramos. Porque aqui, querendo ou não, nós estamos sob o disfarce da carne. Às vezes o Chico brincava conosco que o nosso corpo físico era uma máscara. Uma máscara que provisoriamente nós, espíritos imortais, vestimos, né, durante um período de tempo, muitas vezes para esconder o nosso pensamento real, o nosso sentimento real, o nosso atraso moral, né? E é por isso que a morte nos assusta. Bom, mas eu não estou aqui para assustar ninguém, né? Nós estamos aqui para estudar esse tema. É um tema que Jesus, ele próprio, tratou desse tema, como relatado por João, no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 1 a 3, há muitas moradas na casa do Pai. E é a partir daí que a gente vai navegar. Quem aqui conhece a obra de Emanuel Swedenborg?
Alguém já leu? Alguma coisa. Mara já leu? Mais alguém? Você também não. Quem é Emanuel Swedenborg? Um médium sueco que viveu um século antes de Allan Kardec. Olhem só, gente. Um século antes da codificação espírita cristã. Viveu na Suécia. Ele tinha várias mediunidades, vários tipos de mediunidade. Mas uma das mediunidades mais aflorada de Emanuel Swedenborg era o quê? Era o desdobramento mediúnico. Ele saía do corpo físico, deixava o corpo em repouso, se desdobrava perispiritualmente e ia no mundo espiritual visitar os diversos planos da vida espiritual. Depois ele voltava, conscientemente se lembrava, se recordava de tudo que ele havia visto e escrevia. Escrevia sobre a vida espiritual, 100 anos antes da codificação de Allan Kardec. Um dos principais livros dele chama-se A Verdadeira Religião Cristã. Por que que nós estamos escolhendo começar o nosso estudo por ele? Porque Emanuel Swedenborg está no Livro dos Espíritos. Ele é destacado por Allan Kardec como um dos espíritos de Escol participantes da falange do Espírito da Verdade. Né? Então não estamos nos referindo aqui a qualquer espírito, não. Né? Um dos espíritos que, segundo Allan Kardec, participou no mundo espiritual no século XIX da coordenação da revelação espírita. Já que um século antes ele havia vivido na Terra como médium, havia experimentado a mediunidade, havia inclusive visto com os próprios olhos os diversos planos da vida espiritual e relatado sobre isso em seus livros. Então vamos encontrar este livro, A Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg, publicado, portanto, no século XVIII. Lá nós vamos ver ele dizer o seguinte, e é tão interessante isso, que parece que essa fala, são 2 ou 3 slides que nós vamos passar agora, ela tanto poderia estar na codificação de Allan Kardec, quanto poderia estar na obra de André Luiz, através de Chico Xavier, que nós não iríamos sentir a diferença. Notem bem o que ele diz. O universo se compõe de diversas esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Olha a lei de causa e efeito aí clara, né? Ele vê diversas esferas de vida no mundo espiritual, sabe que o grau de luminosidade e felicidade dessas esferas está diretamente relacionada com a posição espiritual daqueles que viveram na Terra e para lá foram. E como também acontecerá conosco, né? Nós somente mereceremos no futuro exatamente aquilo que nós já tivermos conquistado. Mas ele vai dar mais detalhes. Olha só o que ele vai dizer. Pelas coisas que eu vi durante tantos anos, ele está se referindo aos fenômenos de desdobramento espiritual, em que ele ia, em perispírito, visitar os planos da vida espiritual. Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. Ele declara, no século XVIII, no mundo espiritual há terras, como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e há casas. Há escritos e livros, há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas.
Em uma palavra, há tanto em geral quanto em particular todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Olha só. Né? 200 anos depois disso, Chico Xavier vai receber nosso lar, descrevendo pela primeira vez, em completude, em complexidade, a existência de uma cidade no mundo espiritual. Chico Xavier psicografa André Luiz, o livro Nosso Lar, em 1943. Leva 8 meses para psicografar Nosso Lar, com todos aqueles detalhes que nós já conhecemos. No entanto, olha aí, 100 anos antes da codificação espírita e 200 anos antes de André Luiz, olha aí o Emanuel Swedenborg falando: há cidades, e nessas cidades há palácios, há casas, há organização social, não é? Muito interessante. E a questão também da natureza, né? Os vales, as planícies, as montanhas. Por quê, gente? Porque o nosso plano, porque nós podemos dizer que o nosso plano de vida na Terra é também um plano espiritual, por que não? Ou nós não somos espíritos? Somos espíritos. Habitamos aqui, é o nosso plano de vida atualmente. Mas é um plano apenas. Não é nem o objetivo final, nem deve ser o foco central da nossa vida, mas é o local onde nós habitamos presentemente. Não é isso? E ali nós vamos ver que tudo que nós temos aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que há mais acima. Nós estamos naturalmente nos referindo a planos superiores do que o plano da vida terrestre. E aqui ele já dizia isso, ó: estas coisas dos céus, em se referindo aos mundos, aos planos superiores, são imensamente mais perfeitas do que nós aqui na Terra temos. No Livro dos Espíritos, Kardec, dentro deste mesmo pensamento, vai escrever lá: a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Alguém tem dúvida disso? Não. Nós somos cópia, gente, da vida espiritual. A nossa vida aqui, ela vai copiando o quê? Os progressos da vida espiritual. Nós podemos dizer que o progresso ele desce dos mundos superiores e vai conquistando os planos inferiores. Como nós, vai conquistando a Terra também. Né? Mas as conquistas vêm do mundo superior, descendo até nós. Nela, ou seja, a vida humana terrestre, se nos deparam em ponto pequeno, olha o que Allan Kardec diz: na vida terrestre, se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Não está em sintonia com o que Emanuel Swedenborg escreveu? Né? Não está em sintonia com o que André Luiz escreveu através de Chico Xavier? Olha aí. Né? Estamos aí vendo como que a codificação, o conhecimento espírita tem toda uma lógica também de revelação, uma revelação se antecipando à outra e sustentando a outra que vem a seguir. Aqui Allan Kardec vai escrever na Revista Espírita de 1858 um desabafo. Né? Interessante o desabafo dele. Ele diz assim: para certas pessoas convencidas da existência do espírito, e aqui eu não cogito de outras, quer dizer, eu não estou preocupado com aquelas pessoas que não cogitam da existência do espírito, eu estou me dirigindo a elas, ou seja, ele está se dirigindo a todos nós. Deve ser motivo de espanto que como nós, os espíritos tenham suas habitações e suas cidades. Não me pouparam críticas.
Olha aí, puxão de orelha de Allan Kardec. Por quê? Porque é difícil, mesmo para aquelas pessoas que, como nós, acreditam na vida espiritual, né? Que acreditam estão convencidas da existência do espírito, que os espíritos desencarnados tenham as suas cidades, as suas organizações, as suas habitações. Até hoje a gente vê no movimento espírita críticas sobre isso, críticas infundadas. Porque se a pessoa estudar os precedentes da codificação espírita e a própria codificação espírita, vai ver todos eles refletidos também na obra de Chico Xavier e de diversos médiuns que tratam sobre a vida espiritual. Aqui nós vamos ver um capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo é o número 18, que vai falar sobre o sinal dos tempos. Esse tema é um tema atual, né? Só esse tema já dá aí muitos estudos, muitas palestras. Sinal dos tempos, que é o quê? É o nosso tempo. Tempo de transição planetária. Aliás, Allan Kardec vai dizer, neste livro, que os espíritos superiores disseram a ele que a transição planetária da Terra, passando de um mundo de expiações e de provas, e ascendendo à condição de mundo em regeneração, havia começado 100 anos antes da codificação espírita. E aí a gente vai ver por que o trabalho de Swedenborg é importante. Porque ele, de certa forma, ele inaugura a transição planetária. Ele vai falar sobre um tema novo, que é a vida espiritual. E de forma clara, sem alegorias, sem fantasias. Né? Não mais céu, inferno, purgatório, mas a vida espiritual na sua plenitude. E Kardec fala isso neste livro, A Gênese, no capítulo 18. Aqui ele vai destacar duas comunicações espirituais muito importantes. Uma comunicação do primeiro-ministro da França, François Arago, e a outra comunicação de um médico inglês, Dr. Barry. Aliás, há uma curiosidade sobre o Dr. Barry, que quando ele foi médico, nas guerras napoleônicas, ele foi assistir os feridos ingleses da guerra com Napoleão e acabou desencarnando na guerra, não é? Nos bombardeamentos recíprocos lá entre França e Inglaterra. E ao desencarnar, na hora que foram tratar do corpo para o enterramento, descobriram que ele era uma mulher. Uma mulher que, naquela época, a mulher não podia estudar, não podia ser médica. Ele se travestiu de homem para ser médico e exercer a medicina. Curioso Allan Kardec colocar esse espírito como um dos espíritos de escola e escolher uma mensagem dele para incluir no capítulo 18, que trata do sinal dos tempos, no livro A Gênese. Mas essa primeira comunicação aqui é do espírito de Arago, primeiro-ministro da França, que desencarnara antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos. Ele diz assim: no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Falando aí, naturalmente, uma das leis básicas da física, não é? Da astrofísica, que é a lei gravitacional. Todas as influências físicas são nele solidárias e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequente da componente das influências de todo o sistema. Olha, gente, isso é atualíssimo, né? O espírito de Arago está falando sobre as grandes perturbações. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Grandes perturbações. Hoje, o que aconteceu? Acabou de acontecer em Bruxelas. Um ataque terrorista, né? Como vocês estiveram aqui em Nova York no 11 de setembro de 2001. Quanta comoção sobre isso.
No Brasil, os movimentos protestando contra a corrupção, tudo faz parte. Quer dizer, nada disso está desconectado. Tudo faz parte de um grande concerto de acontecimentos próprios da fase de transição planetária. Da fase que Allan Kardec chamou de sinal dos tempos. E ele vai dizer mais, o Arago. Agora já é a comunicação seguinte, a comunicação de Dr. Berry. Ele diz, a isto já se referindo especificamente sobre o mundo dos espíritos, a vida espiritual e a influência que os espíritos têm na Terra, na vida terrestre, e também a influência, a participação dos espíritos nessas comoções sociais, nessas perturbações de toda a ordem. Dr. Berry diz assim: o mundo dos espíritos que vos rodeia experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele toma parte ativa nessas comoções.